Bom, já que vou fazer, vamos falar um pouco sobre. Neste vídeo vamos explicar por que a usina hidrelétrica mais antiga de Santa Catarina está prestes a ser tombada pelo patrimônio histórico. Andrew, solta a vinheta. Então, a usina você pode não conhecer, mas com certeza conhece essa cachoeira que fica ao lado dela e tem 309 metros e é muito conhecida na região. A proposta da Comissão do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Natural de Joinville, que já foi aprovado e está em tramitação na Prefeitura de Joinville. Na verdade, já faz mais de uma década que tentam preservar esse patrimônio histórico. A usina hidrelétrica do Piraí foi a primeira de Joinville a fornecer energia e uma das primeiras do Brasil a serem criadas. É isso mesmo, Andrei. A energia elétrica chegou no Brasil em 1879, ainda no Segundo Império. E a primeira demonstração pública desse tipo de energia aconteceu na estação central da Estrada de Ferro Dom Pedro II. E a primeira cidade a ter energia elétrica foi Campos de Goytacazes, em 1883, sendo o primeiro sistema deste tipo em toda a América Latina. É no período imperial ainda que temos as primeiras demonstrações também em todo o Brasil da potencialidade que existia, da potência que existia em relação à energia elétrica. E vai ser em 1886 que a primeira usina hidrelétrica vai ser colocada em ação, subestação Marmelo Zero, em Juiz de Fora. E em 1887 será a cidade de Porto Alegre a primeira capital do Brasil a possuir iluminação pública. E tudo isso com uma usina térmica. E aí, André, a gente chega na usina hidrelétrica do Piraí, na região de Joinville. A usina ela foi construída em 1908 para poder abastecer alguns prédios públicos que existiam no centro da cidade de Joinville. Entretanto, em 1929, houve uma ampliação. Foi construída uma represa para que pudesse abastecer também com energia a cidade de São Francisco do Sul. Sim, Gleison, e hoje em dia ela é da Celesc. Na verdade, é da Celesc desde 1966. E ela é controlada remotamente a partir de Florianópolis. Na época que ela foi inaugurada, ela produzia 400 kW. No caso, esse era o máximo que as turbinas de geradores podiam produzir simultaneamente. Hoje em dia, as mais modernas produzem 100 mil kW, mas para sua época, a usina hidrelétrica do Piraí era suficiente para dar energia para toda a iluminação pública, prefeitura, praças, igreja matriz, fábricas, oficinas locais e algumas pessoas da elite mais rica, que tinham acesso à energia elétrica. Lembrando que a energia elétrica ela tinha pouco mais de 3 décadas que tinha sido inventada, e era algo novo e da elite. Aliás, tombar ela como patrimônio é importante por esse valor histórico dela, pois é, como já dito, uma das mais antigas do país, e ela preserva sua arquitetura original e também previne ela de ser demolida ou descaracterizada. A ideia da comissão é fazer um parque ao redor da hidrelétrica, já aproveitando que a cachoeira ao lado é um ponto turístico. Mas afinal, o que é um tombamento por patrimônio histórico? Então, Andrei, quando a gente fala de tombamentos, isso causa algum tipo de confusão na cabeça das pessoas. O que é tombamento? Um exemplo desse tipo de equívoco que alguém pode cometer foi dado por um vereador em uma Câmara Municipal no interior do Brasil. Dá uma olhada aí. Igreja histórica, 150 anos é 150 dias, não são 150 meses. Totalmente contrário ao tombamento, ao derrubamento dessa igreja. Ao contrário, tem que se tornar um patrimônio público, histórico no nosso município. Porque é uma marca para a igreja católica. Pois é, seria trágico se não fosse cômico. Bom, agora falando sério, o termo tombamento vem de tombo. E a gente pode escutar em escolas, arquivos e prefeituras o termo livro-tombo, quando a gente coloca registrado alguma coisa para ser guardado para a posteridade ou para guardar um tipo de documento numa central de algum instituto. O termo tombo vem por causa da Torre do Tombo. A Torre do Tombo é um dos arquivos mais antigos da Europa. Ele é medieval, ele data de 1378. E ela é tão importante e ela é tão visitada que, em função desta notoriedade do prédio, é que em 1932 se instituiu que haveria o tombamento histórico. É uma referência justamente a um prédio que não pode ser mexido e que tem que ficar vivo de alguma forma por causa da sua importância histórica. Então, quando falamos de tombamento, estamos falando de preservação
de determinados locais, de imóveis, que não podem ser depredados ou mesmo demolidos, porque a sua importância histórica, a sua importância na compreensão do tempo de um determinado local, ela é tão relevante que ela não pode ser colocada no chão. Ela não pode ser tombada, ela tem que ser tombada. O tombamento é um dos elementos principais para que você possa ter aquilo que a gente vai chamar de patrimônio histórico. Existe o patrimônio histórico material e imaterial. A grosso modo, o que seria patrimônio? Patrimônio é aquilo que pertence a todos, porque ele pertencia aos nossos antepassados. O termo pátria vem do latim patres e está ligado à ideia de que pátria é o chão daqueles que vieram antes de você, daqueles que de alguma forma são os seus ancestrais. Então, patrimônio é aquilo que pertencia a eles e que agora faz parte desta geração. Pertence a todos nós que estamos agora vivendo esse momento presente. Então, o patrimônio é muito importante para que tenhamos aquilo que nós chamamos de identidade cultural. Se a gente não tem nenhum tipo de raiz histórica ou ligação com o tempo, a gente não tem necessariamente um futuro, porque nós não temos identidade. Como podemos olhar para o futuro se nós não nos vemos dentro de uma sociedade como pessoas que têm um comprometimento comum? Esse é um dos principais objetivos daquilo que a gente chama de patrimônio, seja ele material ou imaterial. Quando falamos de imaterial, estamos falando de danças, de culinárias, de jogos. E quando falamos de materiais, entre eles estão justamente prédios antigos, imóveis que de alguma forma contam a história de uma gente e que têm importância na compreensão da ocupação de um certo espaço geográfico.